Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindo ao nosso grupo de leitura da Bíblia. E a nossa meta pelos próximos 3 meses é ler toda a Bíblia, tá ok? Então, eu criei esse grupo aqui para te ajudar, para te ensinar um método prático, fácil, que vai nos ajudar nesse nosso tão especial objetivo, tá bom? Então, quero dar boas-vindas a todos vocês que vieram aqui a convite de um amigo, de um familiar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, deixa eu falar para vocês de como vai ser o método que nós vamos usar para ler a Bíblia toda em 3 meses. Como assim? Ler a Bíblia toda em 3 meses? Pastor, isso é impossível. Não, não é impossível. É fácil e é prático. Vamos lá. Nós vamos separar o nosso dia em 4 períodos, tá ok? 4 períodos. Nós precisamos ler 4 vezes ao dia a Bíblia, dentro de um roteiro que eu vou colocar para você aqui no grupo, tá bom? Para uma semana, todos os dias da semana vão ter 4 períodos de leitura da Bíblia. E nós vamos fazer isso por 12 semanas. Por isso que é muito importante você estar atento aqui, tá? E serão 4 períodos curtos de leitura. Cada período vai ter apenas 15 minutos de leitura, ok? Então serão 4 períodos com 15 minutos apenas de leitura, tá ok? Podendo ser até um pouco menos. E como você vai fazer para organizar o seu dia? Você vai colocar esses 4 períodos na sua rotina diária, né? Você vai colocar esses períodos em momentos do seu dia que você não esteja fazendo algo importante, como trabalhando, por exemplo. Você vai colocar esses períodos dentro de uma rotina, num horário que seja fácil para você. Então eu vou sugerir para você aqui 4 períodos do dia para você fazer essa leitura. Primeiro período é quando você acordar, ok? Então, se você acorda todo dia às 7 horas da manhã ou 8 horas, você coloca o celular para despertar um pouco mais cedo, pelo menos uns 20 minutos antes. Você acorda, faz ali a sua higiene pessoal e antes de tomar o seu café, ou após o café, mas naquele momento ali do café, quando você acordar, você faz a sua primeira leitura do dia, tá ok? Faz a sua primeira leitura de 15 minutos, tá bom? E para te ajudar a controlar esse tempo, o que você faz? Você usa o seu próprio celular ou marca no seu relógio, colocando ali um timer, um contador regressivo. Para quê? Para quando despertar 15 minutos você terminar a sua leitura, tá? E a nossa meta, o nosso objetivo é ler em média 3 a 4 capítulos por período. E você consegue fazer isso tranquilamente em até menos que 15 minutos, tá bom? Então o primeiro período é logo pela manhã. O segundo período é na hora do almoço. Por quê? Normalmente, no intervalo do almoço de 1 hora, você almoça e depois você tira um tempinho para descansar, né? Ou você está no seu trabalho, ou você está em casa. Então, todo dia, no período do almoço, no momento do almoço, logo após o almoço, você vai separar 15 minutinhos para ler o seu segundo período, tá bom? Muito simples, tá ok? Tá ok? O terceiro período é entre as 5 e as 6 horas da tarde, ok? Talvez é um momento que você está voltando do trabalho no ônibus, ou você mesmo está em casa e consegue parar um pouco, porque você já resolveu muitas coisas naquele período do dia, da tarde. Então você no finalzinho da tarde, entre 5 e 6 horas, você vai fazer o seu terceiro período de leitura da Bíblia, tá ok? E finalmente, o quarto período é quando você for dormir. Antes de dormir, você vai separar 15 minutos para ler a Bíblia, para ler a palavra, tá ok? Importante que quando você for dormir, você não faça a leitura deitado, porque senão vai dar sono. Você faça sentado, ou numa mesa, ou numa cadeira, mas tenha esse hábito, antes de dormir, de fazer a leitura, tá ok? Então veja que o nosso problema para ler a Bíblia toda em 3 meses não é falta de tempo, é falta de organização, é falta de prioridade, né? Você sabe que o brasileiro, ele fica em média, você pode pesquisar na internet, 9 horas e 30 minutos por dia no celular. Essa é a média. O brasileiro é o que mais fica no celular durante o dia. A média do mundo é de 6 horas a 7 horas. O brasileiro fica 9 horas. Isso nas redes sociais, nos filmes, etc.
Então por que você não consegue? E vai conseguir. Por que nós não podemos separar 1 hora do nosso dia, dividido em 15 minutos, de 4 períodos de 15 minutos, para ler a palavra? Então é uma leitura que não é cansativa, é uma leitura fácil, tá ok? Então eu quero te já preparar para isso, tá bom? Então você vai separar 4 períodos do seu dia, tá? E aqui no grupo eu vou colocar aqui os períodos e os textos bíblicos que você vai ler, tá ok? Durante a semana. Todo domingo eu vou colocar aqui o roteiro de leitura da semana, segunda, terça, quarta até domingo, tá? E vai estar lá P1, P2, P3 e P4. Ou seja, P1, primeiro período, vai estar o texto bíblico. P2, segundo período, o texto bíblico. P3, terceiro período. E P4, o quarto período. Tá ok? E para deixar a leitura ainda mais dinâmica e mais, de certa forma, atrativa, menos cansativa, cada período nós vamos ler uma porção da Bíblia. Ou seja, nós não vamos ler Gênesis, por exemplo, nos 4 períodos. Não faremos assim. Nós vamos fazer o seguinte. Nessa primeira semana, no início dessa primeira semana, nós vamos ler o primeiro período, né, que é a primeira parte do dia, nós vamos ler os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Primeiro período. No segundo período, que vai ser ali na hora do almoço, nós vamos ler os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Então vamos seguir a sequência de Mateus. O terceiro período, ali no final da tarde, 15 minutos, nós vamos começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, apenas 2 capítulos. Tá? E o quarto período, antes de dormir, nós vamos fazer uma leitura mais suave, mais tranquila, que é o livro de Salmos. Porque o livro de Salmos são orações, são cânticos. Então não exige, assim, uma certa capacidade de concentração para entender toda a história, porque é uma leitura bem tranquila. Então vamos terminar o dia lendo o livro de Salmos, tá bom? Então é importante você aqui no grupo acompanhar todo o roteiro que eu vou colocar semanalmente para você, os períodos de leitura de todos os dias. E ao todo serão 12 semanas, gente. Olha, 12 semanas vai passar muito rápido, tá ok? Então basta você ter foco, disciplina, força de vontade, que nós vamos alcançar esse objetivo. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia toda porque eu não entendo, é muito confuso. Então, deixa eu te dar uma dica nessa jornada. Não se preocupe em entender a Bíblia. Apenas leia. Vão ter passagens que vão ser mais fáceis de você compreender. Tem outras que vai ser um pouco mais complexa, mas não tem problema. Simplesmente leia. Tá? Porque tem 2 textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor isso. O primeiro texto está lá em Colossenses, no capítulo que eu anotei aqui, 3, versículo 16. A palavra diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ponto. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é isso? A palavra tem que habitar em nós. Ricamente significa abundantemente. Então não se preocupa em entender, simplesmente deixa a palavra habitar em você, coloque a palavra para dentro de você, leia no seu ritmo, não precisa ler correndo, mas leia de maneira tranquila. Não leia preocupando também em anotar, não leia preocupando em sublinhar alguma coisa, não, simplesmente leia. Claro que se você quiser sublinhar, você pode, mas não se preocupe em pegar os detalhes, simplesmente leia. O importante é você ler, tá? Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso professor, que João capítulo 14, versículo 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar, vos ensinará todas as coisas e também vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o importante é você ler e colocar para dentro. O Espírito Santo, no momento certo, na hora certa, vai te lembrar, vai trazer à memória tudo que você leu e vai trazer também o entendimento, né? Pode ser numa pregação, pode ser num estudo, pode ser em algum momento, mas até mesmo na sua oração. Então o mais importante é você ler. Ok? Combinado assim? Então esse método que eu estou te ensinando é um método prático, fácil de fazer. Você não vai ficar cansado, não vai ficar com sono, você vai conseguir organizar melhor o seu dia e você vai separar esses 4 períodos, tá bom? Eu vou colocar aqui todo domingo o roteiro da leitura da semana, tá ok? E no final desses 3 meses,
eu vou entregar para você lá no nosso culto um certificado lindo de conclusão da leitura da Bíblia em 3 meses. Nós temos aqui 154 pessoas no grupo, são muitas pessoas com esse desejo, com essa vontade de ler a Bíblia. E eu creio que daqui a 3 meses nós vamos ter aí mais de 100 pessoas dando um lindo testemunho, e um testemunho que vai motivar outros irmãos a lerem a Bíblia também em 3 meses. É possível ou não é, minha gente? É possível. Nós vamos conseguir. Começa amanhã. Então, se você quiser também, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse grupo com seus amigos e vamos juntos nessa linda jornada da palavra, tá bom? Então, olha, mais uma vez eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Vocês podem me chamar no privado a hora que quiserem, né? Estou à disposição. O grupo vai estar fechado porque para você não se perder nas leituras, tá ok? Mas estou à disposição de vocês. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Leonardo, pastor dessa lindíssima igreja aqui em Campo Grande, no estado do Rio de Janeiro, Igreja Batista Manaim. E o nosso site é o portal ibm.com. Você pode entrar lá no site, nos conhecer melhor, conhecer a nossa programação e venha fazer parte dos nossos cultos, venha nos conhecer pessoalmente. Vai ser uma alegria recebê-lo em nossa comunidade, tá bom? Ó, beijo no coração de todos vocês e agora, no final desse vídeo, já vou colocar aqui no grupo a leitura dessa primeira semana, primeira das 12 semanas